Boa noite a todos, a todas e todes. Será que eu estou ao vivo? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Será que eu estou ao vivo, pessoal? Dia intenso aqui no Congresso, na Câmara, uma tentativa de proibir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Foram quase 8 horas de sessão na Comissão de Previdência, Infância, Adolescência, Assistência e Família, e deputados ultraconservadores, insisto, ultraconservadores, tentando aprovar um projeto de lei que basicamente impede que pessoas do mesmo sexo possam se casar perante o Estado. Desde 2011 existe uma decisão do STF que reconhece este direito fundamental. E 2013 uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para que os cartórios viabilizem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, na verdade, já vai fazer 10 anos no Brasil que existe o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Esse entendimento, para mim, é de respeito às pessoas, à sua individualidade, à sua sexualidade. É um entendimento que compreende que o Estado é laico e que a democracia pressupõe a diversidade. Lembrando que estamos no país, por exemplo, que mais mata transexuais e travestis no mundo, que a cada 32 horas alguém da comunidade LGBTQIA+, é assassinado por motivos de ódio, e daí vem um grupo e tenta aprovar um projeto de lei para impedir o direito ao casamento diante do Estado, casamento civil, ou seja, um projeto que deixa ainda mais vulnerável um grupo de seres humanos que já sofre tamanhas violações e hostilidades no nosso país. Foi muito duro, nós fizemos uma obstrução regimental e eu pedi vistas ao projeto. E esse projeto, para concluir, chamar o padre Júlio Lancelotti, parte da argumentação é supostamente religiosa, ou a captura da religião pelo fundamentalismo, a captura da religião pelo extremismo. Então, na verdade, o próprio parecer do relator, depois eu vou falar especificamente sobre isso, ele usa uma lógica extremamente autoritária, antidemocrática. Depois eu vou ler aqui, chamar logo o Padre Júlio, e a gente começa aqui a nossa conversa. Vamos lá. Padre Júlio Lancelotti. Já chamei o Padre Júlio, hein, gente? Aí ele vai entrar agora. Olá, Olá, irmão. Boa noite. boa noite, pastor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço a possibilidade de, mais uma vez, conversar com você. Esse é um tema bastante delicado, um tema difícil, um tema que, como você vê, é apresentado com argumentação religiosa e uma argumentação que manipula, de certa forma, conceitos religiosos, que tem uma questão fundamentalista bastante forte. Então, é um tema delicado e até eu pergunto a você, na conjuntura do atual Congresso Nacional, da Câmara Federal, e mesmo na comissão, como é que você sentiu? Pelo que eu entendi, você ia pedir vistas do processo para termos mais tempo de debate. Isso aconteceu? Como é que ficou? Você disse que foi uma reunião longa, tensa, de 8 horas.
mas a gente não sabe exatamente como ficou. Certo. Exatamente, foram quase 8 horas, Padre Júlio, porque nós entramos com obstruções regimentais para ganhar tempo e tentar impedir a votação dentro do próprio regimento da casa. Depois de todas as obstruções serem vencidas pelo conjunto dos ultraconservadores, eles têm maioria nessa comissão, eu pedi vista ao projeto. Então, ele tem 2 sessões, 2 semanas, para voltar de maneira definitiva para a Comissão de Previdência, Assistência, Infância, Adolescência e Família. Nesta comissão, nós não temos maioria. Então, se continuar nesse ritmo, a tendência é ele ser aprovado. Depois ele vai para a Comissão de Direitos Humanos, pela tramitação da casa. Ali já é um pouco mais equilibrado. E depois ele vai para a CCJ, que vai avaliar a constitucionalidade do projeto. Então, esse projeto passa por 3 comissões dentro da casa. A comissão que eu sou membro titular é a primeira, e na correlação de forças é provável, sim, que ele seja aprovado, a não ser que a gente consiga, nas articulações políticas, trocar alguns membros de alguns partidos, de acordo com a vontade, obviamente, destes partidos. O que nós estamos tentando fazer, Padre Júlio, é aprovar uma audiência pública. Estamos pedindo essa sensibilidade ao presidente da comissão. Pelo menos uma audiência pública, porque nós queremos dialogar com o conjunto da sociedade sobre o significado desse projeto. Eu vou pegar aqui, para te passar a palavra, um trecho do parecer do relator, que é um pastor. Eu vou ler um trecho e vou pedir para que o irmão comente. Vou aproveitar que tem muita gente assistindo e dizer o seguinte: nós lançamos uma campanha, Padre Júlio. O link da campanha, peço muita atenção a quem está nos vendo, o link da campanha está na bio do meu Instagram. É uma campanha de mobilização para a gente alcançar muita gente e, assim, incidir sobre o Congresso e sobre a comissão. Então, para todas as pessoas que reconhecem o direito ao casamento diante do Estado, das pessoas que não são heterossexuais, eu peço que vocês entrem no link da minha bio, vejam essa plataforma, se cadastrem e vamos ampliar a nossa mobilização. Padre Júlio, essa é a única chance de mexer na correlação de forças e impedir esse retrocesso. Então, fica aqui o meu pedido para que as pessoas se inscrevam nessa plataforma de mobilização. Agora, Padre Júlio, se prepare. Olha só o que diz o relator. O casamento é entendido como um pacto que surge da relação conjugal e que, por isso, não cabe a interferência do poder público, já que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. Eu vou repetir isso, porque, na minha opinião, o fundamento desta afirmação é gravíssimo. Gravíssimo. Ele está dizendo que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. O Brasil, desde sua Constituição, e como nação cristã, então ele fala monopolizando o sentido de cristianismo, embora obedeça ao princípio da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrentes da cultura do seu povo e do direito natural. Isso aqui eu li literalmente o parecer do relator. Então, Padre Júlio, o que é esta verdade do ser humano? Qual é a lógica? Qual é o sentido? No que o relator se baseou? Basicamente, ele está dizendo que as pessoas que não são heterossexuais não são naturais. Elas são antinaturais. Na minha opinião, Padre Júlio, esse tipo de raciocínio, ao longo da história, já proibiu as mulheres de votar.
Esse tipo de raciocínio justificou a escravização sobre o povo negro. Esse tipo de raciocínio justificou a perseguição aos judeus. Esse tipo de raciocínio justificou o apartheid racial. É a mesma lógica de, em nome de uma determinada moral, que eu não consigo entender o fundamento na racionalidade, na ética, na democracia, na história, é uma moral que se baseia em si, que olha para um outro ser humano, diz que este ser humano é contrário a uma verdade fundamental e, por isso, não reconhece este ser humano como alguém digno de plenitude de direitos e de cidadania, Padre Júlio. Para mim, o fundamento disso é gravíssimo. E depois ele reivindica o cristianismo. E aqui ele comete dois erros, na minha opinião. Ele não reconhece a diversidade que há dentro do cristianismo de percepções sobre este tema. Ele produz a imagem do herege. Quem não concorda com ele é herege. E o segundo erro que ele comete é querer impor ao Estado um tipo de moralidade religiosa que ele acredita. E isso necessariamente é arbitrário, é violento. Então eu peguei só um trecho e diante da gravidade disso e diante da dignidade plena dos nossos irmãos e irmãs LGBTQIA+, é que eu te chamei para conversar um pouco, Padre Júlio, para fortalecer o nosso coração na nossa luta aqui, para dar uma palavra de abraço aos milhares de LGBTs que podem sofrer com essa decisão e para nos ajudar, Padre Júlio, a mobilizar e conscientizar a sociedade. Então, como você já coloca, e bem alicerçado na questão do pensamento, é uma forma de pensar bastante impositiva, absolutizando um ponto de vista e negando uma realidade. Eu sempre lembro de um princípio que o Papa Francisco coloca na Evangelii Gaudium, de que a ideia não pode se sobrepor à realidade. E quando a ideia se sobrepõe à realidade, é isso que ele chama de certa forma, de ideologia, e nesse sentido até a ideologia de gênero. Então, o que é complicado é de que esse foi um direito já estabelecido e a gente tem que ter clareza dentro do Estado laico, dentro da visão do Estado. O Estado não pode legislar para as igrejas e para as religiões, ou para aqueles que não têm religião, naqueles que não são assuntos civis e assuntos da convivência política, social e tudo mais. Então, não se pode legislar artigos religiosos. A liberdade religiosa tem que ser levada em conta e termos claro que para as religiões, e mesmo dentro do catolicismo, nunca será reconhecido a união de pessoas do mesmo sexo como um sacramento. Isso não é um sacramento, isso é uma visão religiosa. E outra coisa é a visão dentro do Estado laico, e o Estado não é composto só de uma religião e não é composto só de pessoas religiosas. Então, tem que as pessoas que são religiosas seguem o preceito da sua religião. Podem seguir o preceito da sua religião, mas não significa que o Estado tenha que limitar as possibilidades de diferentes pessoas, de diferentes visões, de diferentes cosmovisões, e numa realidade de diversidade tão grande como a que nós vivemos. Até nesses dias, ainda referindo ao Papa Francisco, ele colocou e teve uma repercussão muito grande de que as pessoas trans são filhas de Deus. Então, o que nós não temos conseguido, eu acho que isso é importante, diferenciar a liberdade religiosa, o campo religioso, a convicção religiosa e o Estado laico. O que o Estado laico determina, coloca e garante como direito para todos, porque nós não podemos dizer
o Brasil é um país cristão. Não é verdade, porque se nós fôssemos olhar outros valores cristãos, que são todos coerentes entre si, o Brasil não é um país cristão. Quando há fome, quando há desigualdade, quando há uma miséria imensa, quando há uma LGBTfobia que mata, o número de mulheres trans assassinadas, o número de pessoas LGBT assassinadas. Então, onde está o cristianismo disso? Então, o moralismo desumaniza. E colocar preceitos religiosos impositivos para todos não é o caminho cristão. Não é o caminho cristão. Nós não podemos pegar um princípio religioso e impor. Eu acho que existem questões éticas, questões de ética social, questões da psicologia social, e nós temos que perceber que o ser religioso, a pessoa religiosa, ela também tem outras dimensões, e que nenhuma dimensão pode se sobrepor à outra. Então, que cada um siga a sua convicção religiosa, tudo bem. Mas que eu imponha a minha convicção religiosa sobre os outros é outra coisa completamente diferente. E eu acho que o grande risco dentro disso que você coloca é nós passarmos para o Estado teocrático. Nós não vivemos numa teocracia. Às vezes até eu questiono, nós vivemos numa democracia, e que a nossa democracia às vezes é muito mais formal do que real. Mas nós não vivemos numa teocracia. Nós não vivemos um regime teocrático onde as autoridades religiosas ou o pensamento religioso se imponha para toda a sociedade. Acho que a gente tem que partir disso como um princípio muito importante, muito sério e que comporta reflexão e tomada de decisão. Padre Júlio, eu concordo plenamente com você. Aproveito para falar com as pessoas mais uma vez sobre o link que está aqui na bio do meu Instagram, sobre essa plataforma, essa campanha que nós queremos fazer de mobilização da sociedade. E como o Papa Francisco fala que nenhuma ideia está acima da realidade, eu lembro do próprio Jesus, Padre Júlio, porque Jesus, ele interpretou a tradição religiosa a partir do filtro ético do amor e da promoção da dignidade das pessoas. Texto pelo texto, fora de contexto, pode servir para toda sorte de violência, inclusive em nome de Deus. Eu lembro quando Jesus estava colhendo espigas com seus discípulos em pleno sábado, e ele foi questionado, certo? Por que você está fazendo isso num sábado, em nome de um literalismo? Oi? E nem era deles. Exatamente. Também era deles. Exatamente, em nome de um literalismo. Só que Jesus colocou uma demanda humana acima da letra isolada. Eles estavam com fome. Eles precisavam comer. Então Jesus arremata dizendo: não foi o ser humano feito para o sábado é que foi feito para o ser humano. Ou seja, a tradição precisa permanentemente passar pelo filtro ético da vida concreta, senão o moralismo desumaniza. Você usou essa expressão, eu concordo muito. Fica uma moral fria que salva a letra enquanto sacrifica a vida, o corpo, as pessoas. Salvou o texto e matou a vida. Isso não faz o menor sentido. O texto precisa dialogar com a dinâmica concreta da vida. Eu queria concordar com isso, falando até como um discípulo de Jesus, falando como um pastor, um teólogo do cristianismo. Me parece que a ética do amor é central para interpretar a Bíblia e a própria vida. E o segundo ponto, para a gente caminhar para o final, é casamento civil. Então, é reconhecimento diante do Estado.
No Exato. princípio da liberdade religiosa, se uma igreja não concorda e não adere, ela não sofre nenhuma sanção, ela não sofre nenhuma multa, ela não é obrigada. Esse direito já existe desde 2013, entendeu? Então, na verdade, o que esse projeto visa. Oi? Já é um direito adquirido, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente, são mais de 76 mil casamentos realizados desde que o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, interpretou corretamente a Constituição. O argumento do STF tem a ver com princípios constitucionais fundamentais, como igualdade, proibição da discriminação, pluralidade como valor sociopolítico-cultural e promoção do bem de todas as pessoas sem distinção. A partir desses princípios constitucionais, o STF interpretou o Código Civil e concluiu, diante do Estado, da dimensão civil, não se pode proibir que pessoas do mesmo sexo tenham direito ao casamento. Agora, se o indivíduo, pela sua liberdade de consciência e a partir da sua religião não concorda, vida que segue. O que o direito garantiu foi o reconhecimento civil diante do Estado. É importante que as pessoas possam saber disso. Num país, para concluir e devolver para a sua consideração final, num país, olhando para a realidade ao redor, infelizmente, a hostilidade, a subtração de direitos, a vulnerabilidade e a violência são realidades cotidianas contra a LGBTQIA+. Então, ao invés da gente se preocupar em garantir a dignidade dessas pessoas, vem uma agenda para retirar delas um direito diante do Estado. Aos meus olhos, e eu estava aqui hoje durante 8 horas, Padre Júlio, são falas duras, são falas tóxicas, são falas irônicas, são falas que satirizam, são falas que colocam... Olha isso, uma das falas disse que a violência, uma das falas de um deputado apontou que a violência contra LGBTs é feita por LGBTs. Então, pega aí sempre tem uma história, entendeu? Pega uma história de algum lugar e usa essa história para dizer que LGBTs são vítimas de LGBTs. No fundo, falta empatia, Padre Júlio. Falta assim, um mínimo de sensibilidade dentro do coração, porque podia ficar na sua fé, na sua concepção e deixar que a vida aconteça para as outras pessoas. E, para concluir, não sei se o irmão concorda comigo, até do ponto de vista da fé. Vamos lá, para concluir. E queria te ouvir sobre isso. Até do ponto de vista da fé. Vamos lá. Faz sentido usar o Estado, a força da lei, para convencer alguém a crer no que você crê? A fé não se impõe, a fé se compartilha. A fé você dá testemunho. Então, é absolutamente estranho você querer usar o Estado para convencer alguém, não convencerá. Eu nem estou dizendo, eu não sei se eu estou me fazendo entender. A natureza da fé não é a imposição, porque a imposição não converte o coração de ninguém. Você compartilha, você não impõe. Você dá testemunho, você não domina. Usando a lei, você não vai ganhar o coração de ninguém. Eu estou tentando pensar até do ponto de vista deles. Eu acredito que toda forma de amor, com a ética e a consistência do amor, é abençoada por Deus. Agora, quem não acredita nisso, que pregue. Não dá para usar o Estado, não vai convencer e não vai mudar a orientação sexual de ninguém, não vai mudar o desejo de ninguém, não vai mudar a subjetividade de ninguém, não vai mudar a crença de ninguém por meio da força da lei. Então não faz sentido sob nenhum aspecto, na minha opinião. Queria te ouvir, irmão. Então, realmente, como você diz, não faz sentido e não leva em conta uma realidade. Você já colocou o número de casamentos
uniões civis de pessoas do mesmo sexo que existem, e no sentido até de proteger o direito sucessório. Hoje, se você pegar um dado, eu acho que é importante na justiça da infância e da juventude, o número de crianças adotadas por casais homoafetivos. É muito grande. E a união civil, reconhecida pelo Estado, garante o direito sucessório. Então, são coisas que já estão estabelecidas, que já estão colocadas. Os juízes da infância e da juventude têm encaminhado muitas adoções com seriedade, com muito cuidado, com um acompanhamento bastante sério e adequado, principalmente adoções que são consideradas tardias, grupos de irmãos. Então, mudar isso agora de uma realidade que já está em curso vai atentar contra um direito de igualdade, de isonomia perante a lei, de direito das crianças e dos adolescentes que foram adotados, da concepção que, inclusive, o IBGE tem de família, que é de grupo familiar. Inclusive, esse conceito foi mudado até para o censo, ele é de grupo familiar. A família não é mais uma família de um modelo. Existem diferentes possibilidades e diferentes formas de união familiar. Então, eu acredito que a mobilização, e eu acredito principalmente, pastor, de que os grupos LGBT pelo Brasil, todos esses grupos têm já conhecimento, fundamentação, existem muitos estudos sobre isso, muitas posições. E a gente garantir de que nós estamos num Estado laico, num Estado que se diz democrático, não numa teocracia, e que temos a dignidade e a vida humana de todos, de todas as pessoas, de todos e de todas. Não limitar e não colocar como uma postura religiosa e heteronormativa impositiva e que vai justificar, inclusive, o aumento de crimes e de violência. Exato. Eu acredito que, se isso passar no Congresso, terá que ser vetado pela Presidência da República, e não só isso, mesmo que depois corre o risco de derrubar o veto, mas de se recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito na mobilização popular, nessa saída de audiências públicas e de mobilização a que todos somos chamados para defender todas as pessoas, todas as situações, e sabermos que a diversidade é um dom de Deus e não uma antinatureza. Nós temos que respeitar a todos, acolher a todos, e que a bênção de Deus caia sobre todos. Amém. Padre Júlio, é sempre um prazer trocar com você, ainda mais depois de um dia tão pesado. Eu estou aqui no meu gabinete em Brasília, procurando exercer o meu mandato com muita consciência, compromisso com o nosso povo, com as pessoas mais humildes, com os direitos humanos. Tenho pedido a Deus sabedoria para ser sal e luz e fazer parte de um campo da democracia, da justiça social, racial, ambiental e de celebração da diversidade. E obrigado por acompanhar o meu trabalho. Tenho procurado exercer com muita seriedade, com muita dedicação, com muito amor. Obrigado, Padre Júlio, por ser um farol para as nossas vidas. Uma boa noite para o senhor. Eu vou chamar agora a reverenda Ana Esther. Tchau, tchau. Agora, sempre bom, né, pessoal, ouvir o Padre Júlio, um querido irmão, um farol para o nosso tempo e para as nossas vidas, uma fé no Cristo do povo, da rua, das esquinas, o Cristo que aparece no rosto da humanidade, especialmente das pessoas que são alvo de violência. Obrigado, Padre Júlio, aí, por ser um farol para o nosso tempo. Agora, gente, eu vou chamar a reverenda Ana Esther, que é uma poeta do nosso tempo, uma poetisa, uma teóloga
com profundidade, delicadeza, acidez e doçura, rebeldia e suavidade. Ela mobiliza afetos, amplia o nosso pensamento, nos encanta com a experiência de Deus. Ela é um farol também para o nosso tempo e para as nossas vidas, uma pessoa amorosa, uma teóloga brilhante, alguém que eu aprendi muito a respeitar e a amar, e tenho o prazer de receber aqui uma irmã que vai também ter esse lugar de fala como alguém da comunidade LGBT, que pensa a vida a partir desse corpo, que pensa e sente Deus a partir desse corpo. Agora, bem, chamando Esther, porque eu estou aqui falando sobre ela, melhor vocês ouvirem e verem a reverenda Ana Esther. Cadê você, Ana? Aqui, logo de primeiro. Estou ficando muito esperto com tecnologia, eu sou já um blogueirinho, um influencer. Oi, Ana. Ei, pastor Henrique, E aí? que dia longo foi esse, meu Você Deus. viu? Você viu? Eu vi até o primeiro intervalo, depois eu realmente não tive estômago, porque eu queria lembrá-lo que a gente está no Setembro Amarelo, né? Então, que isso engatilha de sofrimento psíquico e mental para a gente, isso não é pouca coisa, não. Conversar sobre isso em pleno Setembro Amarelo, eu sempre, as pessoas que me acompanham sabem, né, que eu começo sempre dizendo, eu falo aqui sobre questões de vida ou morte, é sobre isso que estamos tratando, né? Questão de vida ou morte. Hoje, ouvindo você e os outros argumentos, eu fiquei pensando, eu acho que a gente nem fala de vida ou morte, a gente está falando de ressurreição, porque nós já fomos interditados de tal forma que para muitos de nós não existe a experiência da vida. A gente está pregando ressurreição para essas pessoas. Então, eu já começo assim com o pé na porta, te agradecendo por ter se levantado em nosso favor, junto com as companheiras da casa hoje. Foi um dia muito difícil, muito exaustivo para você e muito exaustivo para a gente também. Então, eu vi muita mensagem falando assim, Padre Júlio Lancelotti, Pastor Henrique, como vocês são necessários, e eu queria devolver isso para as pessoas que nos acompanham. Você, LGBT, como você é necessário, como é necessária a vida de cada uma das pessoas que estão passando por aqui hoje, que estão repercutindo essa nossa conversa, porque é por nossa causa, por causa da nossa existência que a gente está tendo esse debate hoje. Então, eu começo com o pé na porta, mas coração cheio de gratidão por você ser uma voz nossa em meio a tanto desmando, né? Tanta urgência neofascista, neoconservadora, que fica difícil a gente nomear. Eu estou com muita dificuldade de operar os conceitos diante do que a gente está vendo, porque é tudo tão bagunçado, né, Henrique? Mas gratidão mesmo por tudo que você fez por nós hoje. Ana, eu que agradeço estar com você e aprender com você. Eu estava ali ao lado de deputadas guerreiras, a Dayana Santos, que é uma mulher lésbica, da Fernanda Melchiona, da Érica Cocai, da Talíria Petrone, da Lídice, da Mata. Eu estava ali nesse time de resistência. Foram quase 8 horas de sessão. Nós entramos num kit de obstrução regimental para ganhar tempo, para fazer o debate, para impedir a votação. É um ambiente muito tóxico e hostil. Vou te falar, Ana, foi até melhor você não ter assistido na parte da tarde, porque eles tomaram mais o espaço, ficou um plenário menor e foi mais hostil o período da tarde, foi mais violento na linguagem, na energia que circulava no local. Eu me sinto, Ana, um aliado, não mais do que isso, porque não tenho esse lugar de fala, mas eu, enquanto me preparava para o dia de hoje, e orava e colocava uns louvores, eu lembrava das pessoas que eu conheço. Eu lembrava da minha equipe.
pessoas que estão aqui agora. Lembrava das pessoas da minha igreja, de você. Não é uma bandeira abstrata. São pessoas que querem o direito de existir sem medo, sem subtração de direitos, sem hostilidade, sem ameaça, sem uma teologia do pânico e do terror. Eu estava lendo a justificativa, desculpa falar muito, já vou te passar, a justificativa do projeto do Jean Willis e da Érica Cocai, que foi um dos projetos rejeitados pelo parecer desse relator, e eu queria te ouvir sobre esse trecho da justificativa. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse assim, uma criança negra, se ela sofre uma violência racista, é provável que ela chegue em casa e possa dizer à família, eu sofri uma violência racista, e receber um acolhimento por conta da violência que é o racismo, da produção de sofrimento que o racismo opera, e daí em casa receber um abraço dizendo assim, a criança ouvir assim, olha, você não tem que ouvir isso, você tem dignidade, você merece todo o respeito e todo o amor. Daí, de repente, uma criança menina sofrendo uma hostilidade machista na escola, em algum lugar, uma adolescente, menina, chega em casa e conta isso para a família e provavelmente, estou usando o termo provavelmente, porque infelizmente, ouvi uma palavra de acolhimento. Não, você não é menor por ser uma mulher, você é amada, você é respeitada, você precisa ter orgulho de quem você é, entende? E daí a justificativa do projeto dizia que muitas vezes, isso me tocou porque, como pastor, eu já acompanhei muitos casos assim. Eu queria que você falasse sobre isso. Muitas vezes, uma criança, um adolescente LGBTQIA+, sofre uma hostilidade na rua, sofre uma pressão, uma ameaça, e aí não tem nem a casa como um ambiente para ouvir. Não fica triste, não abaixa a sua cabeça, porque você tem todo o direito de ser quem é, você é amado, amada. Eu não sei se você concorda com essa, mas eu, como pastor, pelo menos, como eu sei do peso do fundamentalismo, eu já vi, eu falo pelo que eu já vi por acompanhamento pastoral, eu já vi a casa ser um ambiente de hostilidade, nem a família ser um ambiente de acolhimento. E aí vem esses caras e zombam disso, satirizam isso, ironizam isso e tiram da cartola um projeto para impedir, diante do Estado, da regulação civil, que os afetos e os amores de quem não é heterossexual possam ser reconhecidos. Na minha cabeça, isso não só subtrai um direito adquirido, isso amplia esse lugar de hostilidade, de violência, de produção de vulnerabilidade contra corpos, subjetividades, experiências e pessoas LGBTs. Sei que o tema é difícil, sei que envolve o teu corpo, mas peço a tua palavra de consolo e de empoderamento para quem está nos vendo e ouvindo. Esse trecho da justificativa, como é que você interpreta isso? Fala um pouquinho para mim, eu queria falar isso com alguém. Primeiro, obrigada pela sua emoção, né? A gente está falando de um tema muito complexo aqui, que nos atinge a todas e todos, minimamente de alguma forma. Se a gente não é, a gente conhece alguém, igual você falou, você foi lembrando das relações que você tem. Hoje, Henrique, eu estou com tanta dificuldade de operar os conceitos que até falar e chamar isso de fundamentalismo religioso, para mim, está difícil. Uhum. Porque minha mãe é uma fundamentalista religiosa, mas quando eu, na casa dela hoje, depois de levá-la para fazer supermercado, contei o que estava acontecendo, ela falou, isso é um absurdo. Porque eu sou a filha dela e ela não quer que isso me atinja, entendeu? E é uma pessoa de radical direita. Então, a gente está falando de um debate que tem que ser colocado como um debate público mesmo. Essa é uma grande oportunidade para a gente conversar sobre isso. Isso.
Eu participei da escrita de um livro, me permita aqui falar sobre ele, Semente de Vida, que vai falar dessas infâncias LGBTs em lares cristãos. Que a gente fala um pouco do que a gente vai chamar ali de um ciclo de violência, né? E como que a gente sai desse ciclo de violência que opera nos lares. O que nos desautoriza a sermos reconhecidos como humanos, como sujeitos de afeto, né? Que você está dizendo. Quando o que querem de nós é tirar o quê? A cidadania plena de direitos, é mais, né? Tirar de nós a nossa humanidade, o que nos dignifica. A gente está propondo um debate aqui que fala sobre dignidade jurídica, né, Henrique? É uma realidade social que se torna uma realidade jurídica, porque nós já existimos, essas crianças já existem. Confesso que quando liguei na parte da tarde, comecei a ouvir sobre crianças. Esse foi o momento que eu desliguei. Porque quando você leva o debate para a infância, você acha que você está protegendo suas crianças, mas de quais crianças a gente está falando? Né? Eu, no meu círculo de amizades, não todos nós nos compreendemos LGBT durante a infância. Isso não é uma generalização da comunidade LGBT como um todo. Mas muitos de nós nos compreendemos LGBT enquanto crianças e passamos justamente por isso. E aí eu me lembro, Henrique, você falando da gente não ter o apoio em casa, de não ter, no caso de uma LGBTfobia, para quem que a gente vai compartilhar isso? E aí eu falo da importância das redes de sociabilidade que a gente vai criando ao nosso entorno. Sei que isso é difícil, é complexo para a gente pensar a respeito de crianças, mas queria muito nos lembrar da mensagem de Jesus, sabe? Porque Jesus ali à cruz do Calvário, a gente fala, o que você pensa? Não me responde não, só Henrique, mas para a gente pensar, o que você poderia dizer se fosse a última coisa que você fosse dizer? E aí Jesus chega como a última coisa para ele dizer para a mãe dele, ele fala assim, mãe, esse aqui é o discípulo amado, é teu filho. Olha para o discípulo amado, fala, discípulo amado, está aqui tua mãe. E ele está ali reconfigurando o cenário familiar para não ser reconhecido apenas como consanguinidade, mas relações de afeto. Então a gente está falando de relações de afeto o tempo todo. Somos sujeitos de afeto e afetados o tempo todo. Então, como que a minha subjetividade te afeta pode afetar alguém tão negativamente, né? É porque a gente está falando de exercício de poder, onde eu vi ali uma cena, Henrique, um deputado que estava sumidíssimo, não falo o nome desse senhor, mas um deputado que eu nem me lembrava mais da existência dele, ele se levanta e fala, não, eu quero defender aqui a audiência pública, porque ele quer ir para o debate, porque ele sabe que a única coisa que ele pode fazer é movimentar as redes dele, os seguidores dele, por causa dessa pauta, que se tornou reconhecidamente uma pauta que a gente chama de fumaça, cortina de fumaça, mas não é. É a fogueira inteira, né? Eu já conversei sobre isso com você, porque a gente está falando de uma realidade que está dizendo quem é humano e quem não é. E você, como bem lembrou, a gente sabe como esse dispositivo foi operado ao decorrer da história contra pessoas negras, contra as mulheres, contra pessoas LGBT. Enfim, esse é um cenário que, para mim, me causa muito assombro, né? Mas é pensar que a gente pode levar isso para a discussão pública, que tem esse esforço de vocês em chamar isso para uma audiência pública, a gente fazer uma pressão social em favor disso e a gente conversar sobre isso, porque já somos uma realidade social, quer queiram ou quer não. Como o Paulo Preciado disse, somos uma multidão queer. Perfeito, Ana. Eu concordo totalmente contigo. Vamos tentar aprovar semana que vem essa audiência pública para ampliar o debate na sociedade civil. Até quero aproveitar essa live, quem está nos assistindo, na bio do meu Instagram, aqui em cima, né, do meu perfil, tem o link de uma campanha, peço até que você ajude, Ana, que nós criamos hoje, para ser de mobilização das pessoas, dizer o que está acontecendo, a gravidade e o significado disso, e à medida que a gente ampliar o debate na sociedade civil e demonstrar
o quanto esse projeto, tal como a fala da sua mãe, nós precisamos que cada vez mais pessoas, independente do nível de concordância com o que nós estamos dizendo, mas nós temos que criar uma rede de proteção mínima da democracia e da dignidade humana, de milhões de pessoas dizendo: isso é absurdo, isso é nada razoável, isso revela ódio, isso revela nojo, isso revela violência. Então, todo mundo que puder entrar nesse link, divulgar para as outras pessoas. Óbvio que hoje é só o primeiro dia dessa batalha, depois, semana que vem, vai votar a audiência pública e depois tem a volta do projeto. Eu pedi vista, mas já vou adiantar para você e para quem está nos vendo. Pelo que eu entendi dos bastidores, eles querem votar nesse mês de setembro. Então, tudo isso que eu falei não deve demorar mais do que 3 ou 4 semanas. Então, quanto mais a gente puder usar essa violência para responder na pedagogia, no diálogo, na Constituição, na ética, na amorosidade e ampliar a mobilização da sociedade civil, porque eu acho que aí está o trunfo para demonstrar o quanto isso é absurdo e reduzir a chance de aprovação. Eu estou procurando aqui, para a gente terminar com uma pequena propaganda, Ana, mas eu não estou achando, a revista Bendiga. Aqui, ó. Aqui. Ah, mas pelo amor de Deus, você não perde. Eu tenho aqui também, no meu gabinete, tem em algum lugar. Fala um pouquinho dela aí, Ana, por favor. Então, rapidinho, essa semana que passou, a gente teve a oportunidade de lançar, junto com o Coletivo Esperançar e com o apoio do Fundo Positivo, uma revista Bendiga, pessoas LGBTQIAPN+, cristãs existem e resistem, que a gente oferece uma leitura popular da Bíblia, daqueles textos que são comumente chamados como textos de terror, usados contra as pessoas LGBT. Então, um material riquíssimo, de acesso gratuito à versão online, lá no perfil do Coletivo Esperançar, aí, @Esperancar, tá lá para download gratuito para multiplicar as boas novas, porque de notícia ruim a gente está cansado. Sim. Ana, boa noite. Deus abençoe muito a sua vida, sua família. Deus abençoe seus afetos. Deus abençoe seu presente, seus futuros. Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo, para todas as pessoas que esse dia hoje foi um gatilho. Paz, amor, empoderamento, força, alegria de ser quem se é, direitos, proteção social e existencial. Estamos juntos numa rede de afetividade, de amor, e a diversidade para nós não é um problema a ser resolvido ou um mal a ser eliminado. A diversidade é riqueza antropológica e cultural e, no fundo, brota do coração de Deus. É assim que eu sinto, é assim que eu creio. Eu até acho que ir contra a diversidade, me permita dizer, ir contra a vontade do próprio Deus e do seu coração. Deus abençoe, Ana. Obrigado pela generosidade de conversar um pouquinho e ajudar nesse processo de conscientização e de mobilização. Ô Henrique, eu que agradeço por tudo que você está fazendo pela gente, você e sua equipe. A mobilização hoje foi sensacional. E queria terminar com o Bíblia também, Henrique, para deixar um pouquinho mais de paz no nosso coração aqui, porque você leu o projeto de lei que fala que a gente é contra a natureza, né? Mais ou menos isso aí, não é? Contra a natura, contra a natureza, é um argumento que eles gostam muito de usar, e eu gosto sempre de lembrar que Deus agiu contra a natureza. Está na Bíblia, está lá em Romanos 11, versículo 23 e 24, quando ele nos enxerta na oliveira, fala que ó, Deus agiu contra a natureza. Então, se é para usar esse argumento, deixa nas mãos de Deus que ele já resolveu isso. Brigadão, um beijão para todo mundo. E deixar um beijo especial aqui, já que é dia de afeto, de manifestar amor. Um beijo para minha noiva Janja, que está aqui também, porque a gente tem que casar e casar muito. É isso. Diante do Estado. Ó, eu sou pastor e celebro casamentos, hein? Boa!
Beijo, tchau, tchau. Gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, gente. Pra salvar é aqui, né? Calma aí, mano. Ó, tem certeza que eu desejo encerrar seu vídeo ao vivo. Encerrar agora, acho que é. Depois vai salvar, né? É. Ih, meu Deus. Eu vou botar em canção. Não. Ai, meu Deus. Felipe. Felipe, vem cá. A gente não tá conseguindo encerrar. Não? Não. Ah, mas... Oi, gente, vocês estão aqui ainda? Eu não tô conseguindo encerrar.